Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 7. Nós leremos alguns trechos desse capítulo, o capítulo 8. Acompanhemos atentamente a leitura da palavra do Senhor. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Então segue a sequência do texto, onde ele vai narrar todos aqueles que voltaram, que saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Seguindo então a leitura, versículo 64. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos, e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos estressais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e para a praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram isso os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo
o prescrito. Vamos orar mais uma vez. Fala, bondoso Deus, ao nosso coração. Instrua-nos, Pai Santo, na Tua palavra. Ajuda-nos a compreender qual seja a Tua vontade para a nossa vida. Fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o grande dia chegou. Os muros foram reconstruídos. Depois de 52 dias, os muros de Jerusalém estavam de pé. As portas foram recolocadas. Tudo estava pronto, mas a obra ainda não havia terminado. Há um momento agora que vai marcar esse tempo de conclusão da reconstrução dos muros. E hoje eu quero mostrar aos irmãos, dos capítulos 7 e 8, que duas coisas ainda vão acontecer no povo de Judá. A primeira delas é que é preciso dar prosseguimento à obra. Embora os muros de Jerusalém estivessem reconstruídos, a obra precisava continuar. E o capítulo 7, do 1 até o verso 70, nos narra essa verdade. Até o verso de número 73, na verdade, é a narrativa da continuidade daquela grande obra. E basicamente 3 coisas acontecem aqui no capítulo 7. A primeira delas é que depois dos muros reconstruídos, Neemias levanta homens como líderes em Jerusalém. Diz o versículo 1: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas. Então ele coloca os guardas, ele coloca os cantores, ele coloca os levitas, aqueles que eram responsáveis pela adoração no templo. Diz o texto que Neemias nomeou um homem chamado Anani, que era seu próprio irmão de sangue, e também nomeou Ananias, o maioral do castelo, sobre Jerusalém. E diz o texto que Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. O que Neemias faz? Uma vez que os muros estão reconstruídos, ele diz assim: precisamos agora colocar líderes para que governem a cidade de Jerusalém. E é isso que ele faz. Mas Neemias, ele não levanta qualquer pessoa. Diz o texto que ele chama um homem chamado Ananias. E esse homem, diz o versículo de número 2, ele era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros. Então havia homens crentes, mas ele escolhe dentre os líderes um homem que é temente a Deus. Irmãos, isso aqui nos ensina uma grande verdade. A construção do nosso templo não é o fim. Quando nós edificarmos o edifício e quando edificarmos o templo, não é o fim da obra. Não podemos simplesmente cruzar os braços e acharmos que agora Deus vai cuidar de tudo. Não. É mistério, é necessário que homens sejam levantados. E Deus vai levantando esses homens no decurso do tempo, que são os líderes da igreja. Notem que Ananias, ele escolhe dentre aqueles líderes aquele que era temente a Deus mais do que muitos outros. Não diz o texto que ele era um magistrado, não diz o texto que ele era uma pessoa importante ou uma pessoa exatamente influente no povo, mas ele era um homem temente a Deus. E de fato, irmãos, a principal característica de um líder não é que ele tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou um advogado, ou um engenheiro, ou isso, aquilo, outro. Não.
A principal característica de um líder é que ele é alguém temente a Deus. É alguém que ama a Deus, que ama a sua palavra. É alguém que é consagrado a Deus. É alguém que tem vida de oração, que tem compromisso com o reino. Uma vez nós estávamos visitando uma igreja do presbitério e um presbítero se levantou no meio da conversa e disse assim, levantou-se maneira de dizer, né? Quer dizer, pediu a palavra. Diz assim, olha, a nossa igreja não tem muitos homens assim, instruídos. Ele queria dizer, olha, não temos aqui nenhum advogado, nenhum engenheiro, nenhum médico, nada disso, não é? E aí um pastor bastante experiente disse assim, irmão, muitas vezes os melhores líderes serão os homens mais simples e mais piedosos. Eu me lembro que meu professor no seminário, ele tinha 77 anos, ele era o nosso professor de poimênica, quer dizer, pastoral, e ele dizia, irmãos, o que a igreja mais carece são líderes, homens de oração consagrados a Deus. Muito mais do que ter qualquer título, é ser um homem temente a Deus, um homem de oração, consagrado, comprometido, devotado ao Senhor. E Neemias era um homem desses. Ele era um homem de oração, ele era um homem temente a Deus, consagrado a Deus. E quando ele olha, depois de tudo pronto, ele diz, bom, agora é hora de estabelecer a liderança. E ele olha para o povo de Israel e diz assim, bom, quem é que eu vou escolher? Diz o texto que ele escolhe o irmão dele. É interessante esse detalhe. Diz lá o versículo, nomeei Anani meu irmão. Era o irmão dele de sangue. Mas se você percebeu o detalhe, quem era o mais espiritual dos dois? O irmão dele? Não. Era Ananias. Homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Irmãos, é nosso dever orar para que Deus levante na sua igreja homens tementes, homens fiéis que amem a Deus acima de todas as coisas. Querendo Deus, mais para frente teremos eleição para presbíteros, quem sabe também diáconos. Hoje nosso conselho está reduzido a 2 presbíteros. O William, nós não podemos contá-lo, e não podemos contar com ele sempre, porque ele já está em outra igreja. Eventualmente sim, mas não no dia a dia. E é mistério, é necessário que elejamos outros presbíteros. Qual é a principal característica? Ele é bonito, porque tem olho clarinho, olho escuro, porque é legal, é bacana. Não! É porque ele é temente a Deus. É porque ele é consagrado a Deus. Ele tem vida com Deus. Essa é a principal característica. Quando você olha para o livro de Atos, qual foi a qualidade que os apóstolos buscaram para eleger diáconos para a igreja? Eram homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria e tementes a Deus e de bom testemunho dentre o povo. É isso que a igreja mais requer hoje. Muitas vezes a gente vê muitas igrejas por aí afora com líderes, né? Hoje nos Estados Unidos tem até, eles chamam de presbíteros executivos. Eles são homens que são eleitos para gerir a igreja. Verdade. Um desfoque total da palavra de Deus. E você vê que são homens que não têm espiritualidade nenhuma. Que são verdadeiros empresários da igreja. Mas não são homens tementes a Deus, de oração, consagrados a Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas. Olhe para os apóstolos. Você pode olhar para os 12 apóstolos. Um ou outro tinha um destaque maior em termos de conhecimento. Mateus, por exemplo, era um publicano, era um contador, alguém que lidava com dinheiro. Mas na outra ponta você tem, por exemplo, um André, você tem um João, um Pedro, que eram simples pescadores. E se você olhar, você tem numa ponta um apóstolo Paulo, que era um poliglota, que falava várias línguas, o latim,
falava o italiano, falava o grego, falava o hebraico, que era um homem muito instruído, mas na outra ponta você tinha um Pedro, que era um homem letrado. E se você olhar para o livro de Lucas, para o livro de Atos, escrito por Lucas, metade do livro praticamente é sobre a vida inicial da igreja, tendo como o grande ali a vida do apóstolo Pedro. E é interessante que aquele que pregou o grande sermão em Atos foi Pedro, um homem letrado, simples, pescador. E Jesus falou assim: vinde após mim e eu farei de você um pescador de homens. Deus não quer pessoas com luz na cabeça. Deus quer pessoas com fogo no coração. Pessoas que amem a Deus, que têm paixão por Ele, que são devotados a Ele. A segunda coisa que está acontecendo aqui no nosso texto é que Deus coloca no coração de Neemias que ele faça o registro da genealogia. A genealogia é a história da nossa vida, é a história dos nossos antepassados. Mas essa genealogia, ela tinha um fator muito especial. Diz o versículo 5: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Ora, vamos nos lembrar de um ponto importante. Quando o povo de Israel, havia duas tribos basicamente, a nação do Reino do Norte e o Reino do Sul, e tanto as duas nações foram levadas para a Babilônia, por Nabucodonosor, foram levados cativos, e permaneceram lá 70 anos. A tribo do norte, o reino do norte, nunca voltou do cativeiro plenamente. Nunca. E aqueles que voltaram, os poucos que voltaram, voltaram miscigenados, misturados com os medos, os persas. Daí então criou-se a língua aramaica, que é a mistura do hebraico com outras línguas, que era uma das línguas faladas nos dias de Jesus. Mas aqui Neemias está preocupado em registrar a genealogia dos irmãos do Reino do Sul, que voltaram quase que na sua inteireza e que não se mesclaram com outros povos, que foram falando hebraico e voltaram falando hebraico. Agora, quando a gente lê genealogia, você vai ver que é uma coisa muito extensa, são vários e vários versículos, né? Vários e vários. E eu não quis ler porque é um tanto quanto cansativo. Mas por que essa genealogia está aqui? Já parou para perguntar isso? Por que Deus se preocupou tanto que a genealogia fosse registrada na palavra dele? Qual a importância disso? Nós não se preocupamos porque nós somos ocidentais e a gente não se preocupa muito, de onde eu vim, quem foi meu avô, meu bisavô, meu tataravô e tal. A gente não se preocupa com isso. No Oriente, no povo oriental, a genealogia é uma coisa muito importante, aquela árvore genealógica de onde viemos. Mas Deus tem uma preocupação importante com isso, por duas razões. Primeira, o Senhor conhece pessoalmente o seu povo e Deus chama cada um pelo seu próprio nome. Você pode ver, todos estão registrados aqui. Todos. Deus conhece cada um que lhe pertence. Segunda coisa, Deus tem interesse na história do seu povo. E Deus sabe que cada um tem a sua importância dentro do seu povo. É por isso que Deus fez questão de registrar isso tudo. Para que o nome deles entrasse para a história, dizendo, eles voltaram do cativeiro e restauraram a terra prometida. Agora, a sua pergunta e a minha, quando eu estava lendo isso aqui, estudando, é, bom, o que é que isso me ensina? E eu tenho pensado sobre isso, trazendo para nós hoje. Nós não temos genealogia. Nós não temos um registro genealógico. O nosso nome não está na Bíblia. Nem o seu, nem o meu. O meu está porque André foi um dos apóstolos. Mas talvez eu não esteja. Mas esse André da Bíblia não sou eu, claro. Mas irmãos,
muito mais importante do que ter o nosso nome escrito numa genealogia é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa sim eu quero ter o meu nome escrito. Porque eu sei que ali o meu nome nunca será apagado. E eu sei que ele estará eternamente lá gravado, porque o Senhor gravou com o seu próprio sangue. Então, irmãos, isso aqui foi escrito para dizer: esses voltaram, Deus os restaurou. E o nosso nome está lá escrito no livro da vida do Cordeiro, com o próprio sangue de Cristo, dizendo que nós pertencemos a Ele. A terceira coisa que está acontecendo aqui no texto é algo muito especial. Os irmãos se lembram que o culto ainda não estava acontecendo em Jerusalém. Por quê? Porque os muros estavam destruídos. Não podia haver culto no templo, porque o templo também estava em ruínas e os muros também. Então, a restauração tinha que começar de fora para dentro. Primeiro os muros, depois o templo, depois as casas e assim por diante. Então o que acontece? Os muros estão refeitos, estão reconstruídos, mas e o templo? Veja o que acontece então nos versos 70 a 73. Alguns dos cabeças das famílias, quer dizer, eram chefes de família, né? Líderes da família. E aquelas famílias eram muito grandes, né? Era como aqueles clãs lá da Escócia, eram grandes. Contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1000 daricos. Darico era uma moeda da época, que foi criada por um rei que antecedeu esse rei Artaxerxes, que era o imperador persa naqueles dias. E Dario era o Dario I, houve depois de Artaxerxes Dario II, e esse Dario criou uma moeda e ele colocou o nome na moeda, o nome dele, né? Darico. Cada moeda, cada darico, era basicamente 8,4 gramas de ouro. E esse governador aqui deu 1000 daricos. Faz a conta aí. É muito ouro. Mas não foi só isso. Ele deu também 50 bacias para o templo. Bacias eram aquele instrumento, bacia mesmo, onde os sacerdotes se lavavam. E era feito de bronze, era um material também, tanto quanto nobre. E deu mais, deu 30 vestes sacerdotais, que não era como uma camisa que a gente usa hoje, era todo um aparato, era muito bem feito, era com material de qualidade. Melhor material que tinha na época. Mais do que isso, verso 71. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos. Você imagina que a coisa vai engrossando, né? E em prata, 2.200 arratéis, que é uma outra medida. É um peso, na verdade, não é uma moeda, mas um peso. Alguns dizem que seria basicamente uma meia arroba, talvez algo em torno de 30 quilos, alguma coisa assim. É difícil porque a gente não tem mais essa medida hoje. 72. O que deu o restante do povo, então você pega os chefes das famílias, juntos eles deram aí muito em ouro e prata e bronze e vestes sacerdotais, e o restante do povo deu, diz lá, 20.000 daricos, muito ouro, e diz lá o texto, e em prata 72.000 arratéis em prata e 77 vestes sacerdotais. Foram muitas ofertas. Foram ofertas alçadas, levantadas. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Sabe o que aconteceu aqui? O culto foi restaurado. Não havia culto. Por quê? Porque não tinha sacerdote. Por que não tinha sacerdote? Porque o sacerdote tinha que trabalhar, porque ele não podia comer do próprio templo, porque não havia manutenção no templo. Então, qual era o propósito dessas ofertas? Era bancar a viagem para os sacerdotes? Dar a eles uma vida boa? Não! O propósito dessas ofertas era reconstruir o templo
e reconstruir e reconstituir o culto, restabelecer o culto em Israel, que não havia, que fora esquecido há muito tempo. Aliás, eu tenho estudado com os irmãos aqui, estudamos juntos o livro de Malaquias, e nos dias de Malaquias, o povo não queria mais adorar a Deus, o templo estava sendo esquecido. Cada um se preocupava com a sua própria vida, com a sua própria casa, e o templo de Deus, o culto, era colocado de lado. E então Neemias, ele restabelece o culto, ele reconstrói os muros, reconstrói o templo e restaura o culto a Deus. Então, irmãos, quando a obra termina, ela não termina por completo. É preciso que haja líderes, é preciso que aqueles que estejam lá sejam pessoas de Deus, registrados não na genealogia, mas no livro da vida do Cordeiro, e mais do que isso, é preciso que o culto seja mantido, e é preciso que haja oferta, é preciso que haja manutenção econômica para que o culto aconteça. Mas então, vamos caminhar ao capítulo 8. O que é que nós encontramos no capítulo 8? Nós encontramos a necessidade da consagração. Ok? Os muros estão reconstruídos, o templo está reconstruído, o culto está acontecendo novamente, graças a Deus. Mas isso é tudo? Absolutamente não. Vejam o que acontece aqui. O capítulo 8, ele fala de consagração. É preciso haver consagração a Deus. E essa consagração, ela começa, irmãos, com a disposição em ouvir a leitura e a pregação da palavra de Deus. Notem comigo os versículos de 1 a 3. Olhe lá para a sua Bíblia. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, ou seja, todos lá estavam, cada um nas suas cidades, eram muitas cidades ao redor de Jerusalém. Todo o povo se ajuntou como um só homem, quer dizer, era uma grande multidão. E eles se ajuntaram na praça da Porta das Águas, era uma praça central ali em Jerusalém. E disseram a Esdras, o escriba era aquele mestre na lei, aquela pessoa que lia a Bíblia, que copiava as escrituras. E naqueles dias não havia uma Bíblia como a nossa, com um papel feito de seda, isso aqui é seda. Era um rolo, uma espécie de um pergaminho que todos nós já vimos, né? Aquele rolo feito em couro. E aquele livro então foi lido. Chamaram então Esdras, o escriba, um mestre na lei, para que ele trouxesse o livro da lei de Moisés. Quando se fala no livro da lei de Moisés, está se falando aqui basicamente do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, o livro da lei. Embora a lei de Moisés era conhecida como os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas quando se fala do livro da lei, deve-se entender mais propriamente o livro de Deuteronômio, que é o livro da lei do Senhor. E então ele trouxe o livro de Deuteronômio, o livro da lei do Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, ou seja, ele trouxe o pergaminho, tanto de homens como de mulheres. Note o detalhe, né? Havia homens e mulheres, e diz o texto, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então quer dizer, havia homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças que eram capazes de compreender a leitura da lei. Era o primeiro dia do 7º mês. E o que aconteceu? Verso 3. E ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à Porta das Águas, desde a alva, isto é, o romper da manhã, por volta das 5, 6 da manhã, até o meio-dia. Você imagine que leitura cansativa que não foi. Mas calma, essa leitura tinha uma coisa importante acontecendo nela. E então ele leu perante os homens e mulheres, os que podiam entender. E aí como é que as pessoas estavam ali ouvindo a leitura da lei, irmãos? Diz o texto, e todo o povo tinha o quê? Os ouvidos atentos ao livro da lei. Como é que começa a consagração espiritual, irmãos?
com o ouvir atento da leitura e a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem cantar mais no culto, querem mais falar a Deus do que querem ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Muitos cultos, as pessoas passam 20, 30, 40, 50, 1 hora cantando. E é aquela coisa emocional, né? Mas elas não querem parar para ouvir a pregação da palavra de Deus por 20, 30, 40 ou 50 minutos. Será que não há uma inversão, irmãos? Será que os cultos não estão invertendo a prioridade? Será que as pessoas não querem mais cantar do que ouvir? Será que elas estão mais preocupadas em dizer ou pedir do que ouvir aquilo que Deus tem para dizer? Muitas vezes, irmãos, falo isso porque é uma realidade. Muitas vezes conseguimos nos assentar à frente da nossa TV e assistir 1, 2, 3, 4 episódios de uma série legal. Conseguimos assistir um filme de 1h30, 2 horas. Conseguimos assistir um esporte, um comentário, alguma coisa interessante, um desenho, mas não conseguimos ouvir atentamente a leitura da lei do Senhor num culto de 1h30 ou de 2 horas. Será, irmãos, que não estamos invertendo as prioridades espirituais? O que é mais importante? Ouvir a Deus? Ou ouvir o que a nossa TV nos diz? Eu não estou dizendo que você não possa gastar tempo, não. Eu também, eu gosto de assistir série. E algumas vezes, alguns feriados, eu sento com a minha esposa e assisto quando eu podia, agora com a Ana Maria não tem mais jeito. Mas eu assistia 2, 3, 4 episódios que eu gostava muito. Daquelas séries inteligentes, né? Que nos fazem pensar e tal, eu gosto. Você está falando com alguém, está ouvindo alguém que gosta muito de assistir uma boa série, uma coisa boa, gostosa, saudável. Agora mesmo eu tenho assistido com a minha esposa uma série sobre a história da Escócia, uma coisa gostosa de assistir. A gente aprende muito sobre a história. Mas, irmãos, eu prefiro 1000 vezes estar sentado aqui e ouvir a palavra do Senhor ao meu coração por 1 hora, por 2 horas. Atento a ela, ligado a ela. Então a consagração começa com o ouvir atento da palavra do Senhor. Mas a consagração também significa adoração, significa reconhecer quem é esse Deus. Versículo 6 do capítulo 8 diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos. Naqueles dias era costume, quando eles iam adorar a Deus, eles levantavam as mãos e depois se prostravam. Eles levantavam mesmo as mãos assim para os céus, adorando a Deus, dizendo amém, louvado seja Deus. E aí o texto diz: inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Nós não temos esse hábito na nossa cultura, mas era assim que funcionava naqueles dias. Eles literalmente caíam de joelhos, eles se prostravam perante Deus, colocavam-se com o rosto no chão para adorar ao Senhor. Irmãos, não há como nos consagrarmos a Deus sem adorarmos esse Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é tremendo e que eu sou um pecador. Aliás, parece-me que hoje em dia há também uma grande inversão nisso. As pessoas quando vêm para o culto, ou quando vão para o culto, parece que elas se soltam, né? Elas caem para o chão, elas se batem na parede, elas saem falando palavras sem entendimento nenhum. Mas quando eu leio as Escrituras, eu vejo que toda vez que o homem se encontra com Deus, ele não se coloca em pé ou se mantém em pé, mas ele cai diante de Deus. O apóstolo João, na ilha de Patmos, quando recebeu aquela revelação gloriosa dos dias finais da volta de Cristo, da vinda dos novos céus e nova terra, a Bíblia diz: quando me encontrei em espírito, caí diante de Deus, como se estivesse morto. Irmãos, quando a gente se encontra com Deus para adorá-lo, o pó é o nosso lugar. E hoje o que a gente vê é justamente essa inversão pecaminosa, mundana, carnal.
As pessoas parecem que querem se soltar, né? Parece que aquilo que elas não fazem no mundo, elas querem fazer na igreja, no culto. E aí se justificam dizendo, não, porque o culto é liberdade espiritual. Ora, a minha liberdade é limitada pela palavra. É por isso que o culto tem que ter reverência, tem que ter discernimento, porque eu estou na presença do meu Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Santo. E consagração começa com o reconhecimento de quem Deus é. Mais do que isso, a consagração significa exultação. Eu quero que você note comigo os versículos de 9 a 12. Depois então que há um detalhe muito interessante aqui no versículo 8, que vale a pena a gente ressaltar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Enquanto Esdras lia a lei de Deus, os levitas saíam pelo meio do povo, porque era muita gente. Vocês se lembram que na genealogia lá, no final do capítulo 7, diz lá que a congregação era de 42.360, fora os servos e servas. Então você imagina, todo mundo se ajuntou, era 40 mil pessoas, fora os servos e servas. Então, irmãos, enquanto Esdras lia, os levitas iam no meio do povo explicando aquilo que ele lia. Olha, isso que ele está dizendo é o seguinte, é assim que se faz, é assim que se aplica na vida. Algumas traduções dizem explicando e traduzindo, porque veja, a Bíblia foi escrita em hebraico, muitos talvez que voltaram, falavam, quem sabe, o aramaico. Eram judeus, mas falavam o aramaico. Jesus falava o próprio aramaico, porque era uma linguagem comum na época, embora também conhecesse o hebraico, porque era a língua dos pais dele. Mas o aramaico era uma língua corrente, então é possível que talvez alguns servos e servas falassem o aramaico e não entendessem o hebraico. Então, enquanto Esdras lia a lei em hebraico, os levitas iam explicando na língua deles. O que é pregação? É ler a Bíblia e explicar, é só isso, é o que eu estou fazendo. É o que eu faço domingo após domingo. Leio a Bíblia e explico a Bíblia para os irmãos. É só isso, isso é pregação. Ler, explicar e aplicar. Isso é pregação. E é isso que Esdras estava fazendo. Agora note o que acontece nos versos seguintes. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, ei irmãos, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Sabe o que estava acontecendo? Enquanto a lei de Deus era lida, eles estavam vendo os seus próprios pecados e eles começaram a chorar. Eles começaram a prantear diante de Esdras. Porque a leitura da lei, irmãos, quando a gente lê a Bíblia com o coração profundo, tocado, atento, a gente chora, não chora? Eu não sei você, eu choro. Eu não estou falando de naquela leitura que você está ali no celular, não, na fila do banco. Eu estou falando daquela leitura que você senta na sua casa, desliga tudo, esquece do mundo e fala assim, meu Deus, fala comigo. Fala comigo na tua palavra. E você começa a ler a palavra, irmãos, aquilo vai tocando, vai entrando no seu coração, Deus vai trabalhando. E quando você vê, você está em lágrimas, você fala, meu Deus, que coisa linda. Só que aqui, enquanto a palavra de Deus era lida, eles estavam tristes pelo pecado deles. E eles estavam pranteando em lágrimas copiosamente. E aí Esdras e Neemias assim, não irmãos, não chorem não. Não chorem não, porque hoje é dia de festa. Diz o versículo 10, disse-lhe mais, irmãos, ide comei, comam carne gorda. Naqueles dias estavam preocupados com o colesterol, não. Hoje, quando a gente brinca na igreja, quando é dia de festa na igreja, deixa de lado a dieta, né? Hoje é dia de festa. Vão, comam carne gorda, né? Como aquele bacon, aquele toicinho, né? Aquela gordurinha gostosa da costela, né? Tomem bebidas doces. Eles não tinham muitas bebidas, né? Não tinham refrigerante, mas tinham vinho, por exemplo, que era uma bebida doce, doce por natureza, né? E naqueles dias o vinho tinha um teor alcoólico quase insignificante, eles tinham que beber muito para que eles ficassem alcoolizados. Hoje não, a pessoa toma aí uma taça e já fica, porque tem muito teor alcoólico. Eles colocam o próprio álcool no vinho para que possa vender mais rápido. Naqueles dias, o vinho,
ele ganhava a fermentação natural, mas levava muito tempo, então o teor alcoólico era pequeno. Então ele diz, olha, vai lá, tome bebida doce e também dê comida para aqueles que não têm. Se tem irmãos lá que não têm comida, ajude os que não têm. E diz o texto, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tem um detalhe que me chama muita atenção. É o final do versículo 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Mas sabe por que eles estavam felizes? Porque eles estavam comendo, bebendo? Não! Porque havia alegria, irmãos. Porque eles tinham entendido as palavras que foram explicadas. Irmãos, olha isso! Olha que coisa gloriosa! Quantas vezes a gente se alegra quando sai do culto dizendo, meu Deus, hoje eu entendi o que foi pregado. Eu nunca tinha entendido essa passagem, hoje eu entendi. A alegria não era só porque eles tinham comido ou bebido, mas é porque eles tinham compreendido a palavra do Senhor. Notem que isso começou lá quando eles estavam ouvindo a leitura de maneira atenta. Tem muito crente que vem na igreja e fala assim, hoje o culto não foi bom não. Porque Deus não falou comigo. Não senti Deus falando comigo. O louvor hoje não foi bom não, porque não teve nada de especial. E não vai ter mesmo, se você não estiver ouvindo a palavra de Deus atento. Se você não estiver com os olhos do seu coração abertos para ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Muitas vezes a pessoa entra na igreja e sai igual. Por quê? Porque ela entrou com o coração fechado. Passou o culto com o coração fechado. Deus nunca vai falar o coração dela, porque ela está com seus ouvidos fechados, cerrados, endurecidos para a voz de Deus. Por que as pessoas vêm ao culto e não sentem nada? Não sentem porque estão com o coração fechado. Porque no dia que você ouvir a palavra de Deus com o seu coração aberto, você vai sair daqui dizendo assim, meu Deus, que coisa linda, eu estou feliz. Deus falou no meu coração, eu ouvi e entendi a palavra do Senhor. Faz isso, querido. Venha para o culto com o seu coração aberto. Sabe se Deus vai falar o seu coração? Pode ser qualquer mensagem, pode ser o pregador que for. Deus vai falar o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Claro que ela não volta vazia quando o seu coração está aberto. Porque se ele estiver fechado, ela vai entrar, bater e vai espirrar para outro lado. A gente não tem que vir aqui pensando, ai meu Deus, essa pregação tinha que servir para o outro. Que pena que ele está aqui. Não, tinha que servir para mim, porque eu estou aqui. Era para mim mesmo. É isso que está acontecendo aqui. Consagração a Deus. Consagração a Deus. E sabe como é que termina essa festa aí? Olha como termina a festa. É uma festa. Os muros estão reconstruídos. O culto está acontecendo. Sabe como é que termina a festa? Versículo 18. Último versículo. Dia após dia, daquela festa, daqueles 7 dias, né? Dia após dia. A festa acontecendo, comida, bebida, o povo feliz na presença de Deus, porque ouvia a palavra, entendia. E dia a dia, Esdras leu no livro da lei de Deus. Todo dia ele lia um pouquinho, porque afinal de contas era muita coisa, né? Você imagina, todo dia, das 6 ao meio-dia lendo a Bíblia. Acabava a leitura e o povo comia. Era almoço, carne gorda, vinhozinho, e alegria, e festa. E assim ia. 7 dias de festa. E aí sabe o que aconteceu? Esdras leu o livro da lei do primeiro dia até o 7º dia. E celebraram a festa por 7 dias. Era uma santa festa de arromba. No 8º dia, sabe o que aconteceu? Sabe como é que eles terminaram a festa? Houve uma assembleia solene. Fizeram culto ao Senhor. No último dia teve um culto a Deus, de gratidão, dizendo obrigado, Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. Irmãos, eu almejo o dia que nós estaremos com o nosso templo aqui construído.
E nós vamos ler a palavra do Senhor. E nós vamos nos alegrar no Senhor. E não vai ser dia de choro não, seu Mendes. Vai ser dia de alegria na presença do Senhor. Com carne gorda, com muita alegria, com muita Coca-Cola, com muita bebida doce. E nós vamos encerrar agradecendo a Deus. E vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é a alegria da nossa vida. Obrigado porque nós, quando estamos com o nosso coração aberto, o Senhor fala conosco. Quando nós estamos com o coração aberto, o Senhor toca o nosso coração. Quando nós estamos com os ouvidos abertos, nós ouvimos a sua voz. E o Senhor fala conosco, o Senhor mexe conosco. Porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. A tua palavra é poderosa. A tua palavra penetra no nosso coração e muda a nossa vida e a nossa história, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é fiel. E nós almejamos, ó Deus, o dia em que haveremos de concluir essa obra, Senhor. Almejamos, ó Deus, por ver aquele dia em que estaremos aqui lendo a tua palavra e nos consagrando ao Senhor e dizendo grande ao Senhor. E nós, ó Deus, iremos nos prostrar diante da tua presença para dizer aleluia, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque a maior bênção de uma igreja não é o seu templo, mas a maior bênção de uma igreja é a tua palavra sendo pregada com fidelidade, com amor, com paixão. A maior bênção é um povo reunido para te adorar em espírito e verdade, um povo pronto e disposto a ouvir a leitura e a pregação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, não importa se temos aqui 10 pessoas, se temos 20, 30, 100 ou 1000 pessoas, mas que o Senhor nos dê pessoas com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir a tua voz, a ouvir a voz do teu Espírito, falando profundamente ao nosso coração, e que o nosso coração possa arder e pegar fogo pelas coisas do Senhor, dia após dia, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja para te adorar, para te cultuar, Senhor. Desperta a tua igreja para contribuir para a obra do Senhor, como fizeram aqueles irmãos, que deram ofertas e ofertas, que fizeram um sacrifício para contribuir, para que o templo fosse reconstruído, para que a manutenção do culto acontecesse, Senhor. Desperta o coração da tua igreja, Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda a mesquinhez, tira de nós, ó Deus, toda a arrogância, tira de nós, ó Deus, todo o apego ao nosso próprio dinheiro e aos nossos bens. Dispõe o nosso coração para dar ao Senhor com alegria, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que dão com alegria, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, faz, ó Deus, esta obra prosperar, para louvor, para honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.